Este vídeo faz parte do programa das Oficinas Culturais da Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul. O meu nome é Marta Castelo, a oficina que eu irei ministrar hoje é a contação de histórias e o nome do projeto Quero Te Contar. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula. Eu espero que vocês estejam gostando aí da oficina de contação de histórias. A aula anterior eu fiz 2 contações de histórias, foi a história adaptada da bruxinha, as aventuras da bruxinha Kira e a sua vassoura mágica em forma de escova de dente. E contei também a história da menina e o vestido azul. Bem legal também, vocês conforme vão lendo, se identificando aí em casa com as histórias, vocês podem também adaptar. Claro, mencionando o nome do autor, sempre a editora, né, também. O nome do autor é o importante, tá, pessoal? E na história da menina e o vestido azul, eu quero tirar uma observação que durante a história, a Thalita, a menina que ganhou o vestido, se passa também na casa dela, né, a história, e ela indo para a escola. E na escola falou sobre brincadeiras, a roda. Então eu pensei aqui trazer na aula de hoje música, né, que é importante e também enriquece as nossas histórias. Na cantigas de rodas é comum tocar nas contações de histórias. Eu particularmente estou agregando a música às minhas contações de histórias. Vocês aí que praticam algum instrumento ou já sabem tocar, é interessante vocês fazerem uma introdução antes da apresentação, da contação de histórias. Então é bem bacana a música, também ajuda na parte de atrair o público, é um entretenimento, um aquecimento, né, para o contador de histórias. Então é bem bacana. E eu escolhi uma cantiga, o Marcha Soldado, né, que todos conhecem, e que pode ser cantada, né, junto com o instrumento, ou só tocar música no instrumento. Eu achei muito legal aí para agregar nas histórias, certo? Eu vou tocar para vocês o Marcha Soldado. Então eu vou cantar e aí depois eu só toco o instrumento, certo? Então vamos lá. Marcha, soldado, cabeça de papel, quem não marchar direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, Francisco deu sinal, acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Na história, por exemplo, se vocês forem cantar sem o instrumento, vocês podem também cantar trechos e continuar a história. Agora eu vou tocar só o instrumento, que também fica bacana. Marcha Soldado, tá? E é legal que
que quem está assistindo também a contação de histórias participa, é uma música que seja conhecida e todos cantam juntos, então é bem legal. Vou tocar de novo aqui, tá? Vou cantar o Marcha Soldado. Marcha soldado, cabeça de papel, quem não marchar direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, Francisco deu sinal, acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. O instrumento agora. Então, pessoal, eu achei bacana a gente agregar isso aqui na nossa oficina, agregar a música também. Vocês podem cantar se não tiver o instrumento, certo? Quem estiver praticando pode começar pelas cantigas de roda, que são músicas fáceis. Então fica muito legal e enriquece a história, certo? Então eu trouxe aqui essa opção para vocês, que eu acho bem legal acrescentar nas histórias a música. E também fica mais alegre e sempre na música, com entusiasmo, se vocês souberem a letra, e aí puxa o pessoal também para cantar, e aí fica uma apresentação muito extrovertida, né? Bom, eu trouxe aqui 2 contações de histórias, né, para vocês. E antes de eu começar, eu trouxe aqui uma opção de leitura. É um livro infantil, um livro que conta a história de 2 insetos, né, 2 amigos aqui, que é a borboleta e o grilo. É um livro da autora Jerusa Rodrigues Pinto, ilustrações Hugo Matos da Silva, editora FAP, uma história muito legal, como tem diversos livros ilustrados, esse também é ilustrado, bem colorido, aí conta a história aqui da diferença, né, entre a borboleta e o grilo, e fala também sobre transformação e experiências, né, de cada um, como é a vida como que eles vivem, como seria diferente se eles experimentassem, né, no imaginário, como seria a vida de cada um. Então, por exemplo, aqui fala da borboleta, né? Que ela, antes dela transformar numa linda borboleta, ela era uma largata, né? Ficava no casulo e aí o grilo, ele tem a curiosidade de saber como que tudo isso aconteceu, e aí a borboleta vai contando como que foi todo o processo. É bem bacana, são poucas páginas. Também é legal um livro para ser adaptado, né? Aí nos exercícios e nas pesquisas que vocês fazem de histórias, né, para ser contadas. Esse livro, ele é de uma coleção, Encanto e Ternura. Então é bem legal, eu trouxe hoje aqui essa opção para vocês, tá? Bom, pessoal, no vídeo aula de hoje são 2 contações de histórias. Eu já estou aqui com os 2 cenários montados, né?
semi-montados, porque conforme a gente vai contando, e aí vai pegando cada objeto, né? E não fica, nem tudo fica da mesma forma que está montado aqui. Esse cenário aqui, com o bambolê verde, aí eu tenho aqui um animalzinho aqui de pelúcia. Tem poucas coisas aqui nesse cenário. Nem todas as histórias é necessário vocês colocarem um equipamento, né, de objetos, de cenas, colocar muita informação. Vocês têm que utilizar o necessário, o que vocês leram, o que vocês se identificaram, e aí vocês vão compondo com acessórios, com objetos, né? E isso vai trazendo uma curiosidade, né? Para quem vai assistir, porque digamos que as pessoas vão chegando, você montou o seu cenário, né? Que seja cenário de chão ou na base, né? Com a mesa. E falar nisso, vocês percebem que eu deixei tudo aqui no alto, mesmo sendo cenário de chão, porque é legal que dá mais visibilidade. Vocês percebem? Aqui o cenário aqui na parede, essas nuvens, eu deixei porque compõe hoje na história também e traz um colorido, né? Essa questão do dia, e dia bom, né? Tudo azul, nuvens branquinhas. Então eu deixei aí este TNT, certo? Eu coloquei aqui nesse cenário tudo na altura. Vocês percebem que eu utilizei também aqui essa parte verde, onde está forrada, é o TNT. O TNT, como eu já tinha conversado com vocês, a cada história ele vai sendo utilizado de uma forma e ele fica perfeito e ele vai criando formas. Conforme você põe ele numa posição, ele fica. Se você coloca tecido, fica bonito também o tecido, mas aí acontece que o tecido ele escorrega um pouco, né? E o TNT ele já dá uma, digamos assim, uma freada, assim, por exemplo, se alguém pisar, né? E não escorregar também, principalmente crianças, né? Que gosta de ficar por perto, quer pegar, quer manusear. E aqui na minha segunda história, aqui, eu vou falar sobre pessoas, né? Os personagens. Então, eu acho interessante o chapéu. O chapéu, ele representa muito bem as pessoas. Eu gosto muito de contar histórias quando tem pessoas, até mesmo animais, igual a outra contação que eu fiz da onça, né, da princesa onça e o príncipe sapo. Que o príncipe sapo eu usei um guarda-chuva, né? E a princesa eu usei um chapéu, só que com um bichinho de cabeça. Que as crianças costumam utilizar, até mesmo a pantufa, né? Em forma de bichinhos, de animais, também é bem legal para fazer a contação, certo? E vocês percebem que eu coloquei aqui um chapéu de cada cor, cada formato. Por quê? Porque eu estou falando de cada personagem. Eu estou falando da personalidade de cada um. Aí o que acontece aqui nessa história? São 3 chapéus, não são? Quando você começa a contar histórias, como
você vai falando de cada personagem, então fica muita coisa você contar mostrando os chapéus tudo de uma vez, que são 3. Então você mostra um, claro, você vai falando de cada personagem, 2, 3. Por que não você não utilizar um chapéu? Aí você utiliza um chapéu, você já vira um personagem, um dos personagens. Porque se são 3 personagens, então você coloca os outros 2 chapéus aqui nas 2 mãos. E aí você vai mostrando, você vai conversando, né, com cada acessório que representa o personagem, né, que você quer apresentar. Então, eu achei bem legal e o material que eu utilizei são os objetos, os acessórios que eu venho utilizando durante a oficina, tá? Isso aqui vocês já viram, eu já utilizei ele de várias formas, né? Essa faixa aqui. E ela tem um brilho, igual de lantejoulas, de paetê, e enriquece o cenário, fica bem bonito. E eu utilizo muito também flores. Eu gosto muito de flores e flores artificiais, então elas sempre estão presentes. Eu coloco nos chapéus, eu coloco nos cenários, igual aqui eu vou falar do meio ambiente, não, vou falar sobre, é que eu quero contar a história depois, né? Mas eu vou falar sobre natureza, falo sobre animais. Esse aqui, gente, é o bambolê que eu venho utilizando na oficina. Já utilizei ele como relógio, não sei se vocês lembram, na contação de histórias, a princesa Onça e o Príncipe Sapo. Lembra que ela falava que o Príncipe Sapo falava que a onça estava demorando muito no chuveiro. E aí eu fiz este relógio aqui, eu usei o VA e fiz essas tiras aqui para representar a floresta. E dá para utilizar em outras histórias também. E facilitam, né? Porque a gente quer facilidade. E as flores artificiais, eu coloquei aqui algumas, mas você pode utilizar várias aqui em volta do bambolê. E é incrível, gente, porque o bambolê, ele ajuda, assim, na decoração, maravilhas. Dá para fazer muita coisa, além de brincar também. Mas ele na decoração é uma maravilha. Aí eu utilizei, né, ele aqui para representar a natureza e também para compor aqui com o nosso animalzinho, né, o leãozinho. E vocês estão observando aqui as casinhas, com certeza vocês já viram essas casinhas, né? Quem ouviu a história da menina e o vestido azul, que falava sobre as casinhas, né? Da vila, onde eu utilizei aqui, eu montei com papel cartão, fiz telhado aqui desta casa com papel crepom, e a criatividade é de vocês. Vocês vão montando a casinha de vocês, é super fácil, tá? Tem dicas também nas páginas, né, na internet, e vocês vão montando, vão criando. Esta aqui eu coloquei até a cortininha também, né? Bacana, bem legal. E essas casinhas eu vou utilizar aqui na minha contação de história, que eu vou utilizar os chapéus.
Então, são 3 casinhas, são 3 personagens. Então, eu vou utilizar estas casinhas aqui como cenário, tá? Então, elas só vão ficar aqui compondo, porque tem isso também, gente. Você compor o cenário só com os acessórios, só para dar a ideia do que vocês estão contando, do que a história representa, ou então vocês também podem pegar os acessórios, né, ou os objetos e utilizar na contação de histórias, tá? Eu vou colocar aqui os meus chapéus aqui para dar início à contação de histórias. Então, vocês entenderam, né? Aí no início da aula eu mostrei para vocês o violão, né? A música como uma introdução, né? Da contação de histórias. E fica bem bacana. Eu estou exercitando, estou aí agregando no meu trabalho e está sendo muito bom e eu estou adorando. Então, façam isso também, tá? Eu vou dar início aqui à contação de histórias. Eu vou começar aqui com a nossa história. Aqui, opa, tá caindo tudo aqui. Deixa eu arrumar. Isso acontece também, viu, pessoal? Acontece. Cai mesmo, não tem jeito. Aí a gente vai ajeitando as coisas aqui. É bom colocar tudo separado, né? Os cenários, por exemplo, se vocês forem fazer uma contação com mais de um cenário, deixar tudo separadinho, tudo de uma forma que não cai também, né? Mas acontece os acidentes, né? Porque senão fica muita informação. É claro que as pessoas vão chegando, não vão entendendo um pouco. O que quer dizer isso aqui que vai ser feito? Mas depois durante a história aí as pessoas começam a entender. Agora eu já sei. E quando as pessoas conhecem a história, aí elas visualizam algum objeto, ela se identifica com alguma coisa no cenário, já sei, conta a história de uma fada. E aí, daí dessa ideia, você já pega o ritmo e dá início à sua contação. A primeira contação aqui, a primeira história, eu vou falar para vocês, é de um menino. É de um menino que ele via o mundo de forma diferente. O nome da história é O Menino que Via com as Mãos. É uma história do Alexandre Azevedo. Juquinha estava indo para o zoológico e lá ele encontrou vários animais e ele brincava muito. Juquinha era um menino muito feliz e ele começou a brincar tanto que começou a tomar refrigerante de canudinho com a girafa. E olha que esse canudinho era bem alto. Juquinha passou as mãos nos pelos, nas orelhas, no rabo, até no focinho e disse: nossa, que cachorro mansinho! Juquinha era muito feliz, gostava muito de brincar e ele passeava com seu pai, sempre. Ele entrou numa loja de brinquedos, começou a afagar os cabelos, pegou no braço.
Conheço esse nariz arrebitado. É a boneca de Monteiro Lobato. É a Emília. Como Juquinha gostava de ser curioso, de adivinhar as histórias, de adivinhar tudo o que ele sentia. E aí, Juquinha caminhando, ele começou a pegar as frutas caídas do chão de uma árvore. Eu já sei, esta daqui é a laranja. Pegou outra fruta, esta daqui é banana. Olha só a maçã. Eu gosto muito de maçã. Juquinha adorava frutas. Caminhando, Juquinha escutou uma conversa. Aí ele, com o dedo indicador, passou a mão na testa, no nariz, no queixo. Eu te conheço. Você é a Ana Beatriz. Ana Beatriz era a melhor amiga do Juquinha. Chegando em casa, passando pelo jardim, Juquinha sentiu as flores, o perfume. Olha só, a minha Margarida. Mas não fique com ciúmes, Rosa. Juquinha adorava sentir o perfume das flores. Mas sabe do que Juquinha gostava mesmo? Era de nuvens. Na verdade, de chuva. Não deu outra. O tempo começou a escurecer e veio a chuva. Juquinha, ouvindo lá do quintal as gotas caindo, ele queria ir lá ver o que estava acontecendo. Porque Juquinha, ele sempre tocava e agora ele queria ser tocado. Ele não pensou duas vezes. Saiu correndo e foi lá para a chuva e começou a ficar todo ensopado. Ele estava tão feliz que começou até a cantar. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Tá, tá, tá. E começou a pular nas poças de água. De repente a mãe dele chamou e gritou: Juquinha, isso é coisa de menino travesso. Vai agora para o chuveiro. Juquinha saiu e foi lá para o banheiro tomar seu banho de chuveiro. E depois ele foi direto para o travesseiro. E fim da história. Esta história, pessoal, ele é de um livro hebraico, é um livro para pessoas que não enxergam. Eu achei bem interessante, porque o livro, nas pesquisas que eu fiz e pessoas contam também, eu achei interessante que não fala no início que o livro é para pessoas que não enxergam. Aí depois, contando a história, né, conforme, dependendo de como você conta, as pessoas começam a perceber, né, que é um livro para pessoas que não enxergam. E olha só aí a opção, que bacana, porque o livro, ele hebraico, ele é em alto relevo. Então, as pessoas que não enxergam, elas vão sentindo, né, vão tocando no livro e vão contando as histórias. Eu achei isso magnífico. E é um mundo completamente diferente, com certeza. É um mundo que eles construíram ali para eles
fazerem parte, né, da leitura. Então é interessante este livro, O Menino que Viam com as Mãos, do Alexandre Azevedo, aí uma opção para vocês, até mesmo conversar em casa com a família, com os seus filhos, sobre um mundo diferente. Então, esta foi a nossa primeira contação de histórias. Vocês viram que eu coloquei aqui o leãozinho representando o zoológico, né? E aqui as flores, vocês viram que o Juquinha gosta de flores. Aí vocês também podem colocar mais flores ou até mesmo fazer uma colagem de flores de papel, colocar no cenário, fica bem legal também, certo? E vocês veem que a história, nesse cenário que eu compus, não tem muita coisa, né? A maçã eu deixei por último para ser tocada. Eu achei legal, assim, vocês também podem pegar uma fruta, né? E aí representar a história, né? O objeto da história. E essa foi a nossa primeira história. Bom, eu já vou para a segunda história, né? Aqui do nosso chapéus, da nossa, hein? 3 personagens. São mulheres. Né? Para quem não conhece ou quem... Tem pessoas que já conhecem, quem não conhece vai conhecer. É a história das 3 velhinhas. É uma história muito bonita. O livro é bem ilustrado. E é tanto para adulto quanto para criança. Então, a história chama-se As 3 Velhinhas. É uma história da autora Ana Cláudia Ramos. Eu vou começar a história. Era uma vez 3 velhinhas. Não. Bem que o tempo queria que fosse assim. Mas elas não deixaram. Então, eu vou começar a história novamente. Era uma vez 3 meninas disfarçadas de velhinhas. A menina Marina tinha uma biblioteca. A menina Mercedes tinha uma vila. E a menina Virgínia tinha uma cozinha. As 3 meninas pareciam meio fadas. A menina Virgínia tinha uma cozinha e a menina Mercedes tinha uma vila. E a menina Marina uma biblioteca. A menina Marina adorava contar histórias para sua família, para seus amigos. Todos se encantavam com suas histórias. Até as crianças que eram tristes ficavam felizes em ouvir as suas histórias a cada página que ela contava. A menina Mercedes adorava fazer de tudo. Ela consertava tudo, até pneu velho. E quem estivesse ao seu lado, nenhuma criança ficava triste. A menina Virgínia, a vovó Gigi, como gostava de ser chamada, ela gostava muito de cozinhar. Ela fazia bolos, doces. O que ela gostava mesmo era de adoçar as brigas dos netos e da família.
A menina Marina, ela fazia mágica para a biblioteca que engordava sem parar. A menina Mercedes, nos dias de chuvas e feriados, fazia encantamento e a sua casa engordava sem parar. E a menina Gigi, nos dias de festas, fazia bolos, doces para os netos e a família que engordavam feito só. E as casas iam engordando cada vez mais. Um dia, as 3 meninas partiram, foram embora da terra sem se despedir, saíram de fininho. A menina Marina contava suas histórias lá no céu. E a menina Mercedes ia fazendo de tudo e os seus encantamentos também no céu. E a vovó Gigi fazia seus doces bolos encantados. Os anjos receberam elas de braços abertos. E os que ficaram na terra ficaram com saudades. Quando eles fechavam os olhos, eles lembravam da Marina e suas histórias encantadas, lembrava da alegria da Mercedes e sentia o cheiro do bolo, dos doces da menina Virgínia. Para sempre em cada um. E fim da história. Gostaram, pessoal? Algumas frases foram adaptadas, mas está dentro, né, do texto que é a história. Vocês viram que falam, a história conta sobre 3 idosas, né? Aí com almas de meninas. Então aí vai na imaginação de vocês a interpretação dessa história. Com certeza é uma história que nos dá uma lição, principalmente de vida, que devemos aproveitar cada minuto, a cada momento, e principalmente com a família, né? Com os avós, que têm tanta experiência, tanta história para nos contar, né? E eu achei linda essa história aqui para trazer para vocês hoje. E é bem bacana, vocês veem que é bem legal, simples o cenário. Eu utilizei aqui os 3 chapéus de cada menina, né? Aqui a menina Mercedes. A Marina, eu fiz a Marina, a menina Marina. E aqui a menina Virgínia, a Gigi, que gostava de cozinhar. Vocês que têm chapéus em casa, pode ser qualquer um, olha que legal para contar esta história. Vai esta opção aí para vocês e eu espero que vocês tenham gostado da história, tá? Das 2 histórias que eu fiz hoje. Eu trouxe aqui o meu amigo o violão para vocês. Aí ter essa ideia do instrumento, a música na história,
Vocês viram que as casinhas ficaram aqui como cenário. Eu não mexi nelas, eu só dirigi aqui. E foi bem bacana. Vocês viram que foram duas histórias que nos dá a lição de vida, né? Uma história eu falei sobre um mundo diferente. E a segunda história eu falei sobre família, sobre a importância e o amor que nós temos que dar à nossa família, e que enquanto nós pudermos viver uma história com eles, né, ter essa troca de experiências, principalmente os avós, né, os idosos, que eles têm bastante histórias, como tem. E é muito legal ouvir a história dos avós, é outra geração, então curtam este momento aí com a família, é muito bom. E com a contação de histórias aí, reserve um momento para fazer a apresentação de vocês, tá? Na próxima aula eu vou trazer mais história para vocês, certo? E conforme vai mudando o cenário a cada contação de histórias. E aí é o que eu falei para vocês. Conforme a história eu puder utilizar o mesmo cenário, eu vou utilizar. E não esqueçam, né? Sempre que terminar de fazer aí a contação de história de vocês, guardem os objetos, os acessórios, né? Para não deixar aí os pais de cabelo em pé, com bagunça, né? Então vocês... Sabe o que é legal também, e bacana? Vocês utilizar, por exemplo, sabe o baú de histórias? Onde vocês guardam os acessórios, os objetos. Vocês chegam com todos os objetos que vocês vão contar a história, né, dentro aqui da caixinha de vocês, e monta o cenário. Vocês podem utilizar a caixa que vocês trouxeram para compor aqui o cenário. Lembra que eu falei para vocês para deixar um pouquinho alto? E olha como dá visibilidade. E também não fica nada espalhado, certo? E aí depois, a hora que vocês terminarem a apresentação, aí vocês guardem os objetos, os acessórios, né? E aí fica tudo organizadíssimo. E eu vou começar a fazer isso agora aqui. E no próximo vídeo aula eu vou contar uma história também de animais, superação, e vai ser bem bacana também. Eu vou preparar um outro cenário para esta história, e aí vocês vão observando, vão usando da criatividade de vocês. E aí eu vou passando para vocês as opções, certo? Aqui as casinhas. Essas casinhas aqui, como são úteis e compõem o cenário. Sempre que vocês forem contar histórias que tem cidade, que fala sobre casas. E o legal é que vocês vão montando e nunca deixa de usar, né, os acessórios. Vocês vão reutilizando. E isso é muito importante e bacana. O banquinho também ajuda, viu? O banquinho também... Isso aqui é o tecido. Eu não falei para vocês. Mas vocês veem que é bem prático. Eu estou desmontando aqui, mostrando para vocês